Medel tá de saída, Lucas Pedrosa. Tá de saída. O Medel foi fritado pelo Vasco da Gama, por algumas pessoas da diretoria anterior, né? A verdade é essa, porque tinha um alto salário e claramente foi visto que o Vasco precisava enxugar essa folha salarial, mas desde o princípio essa conduta foi feita de forma errada. Se queria que ele saísse, sentasse com o jogador e negociasse como fez isso agora. Mas não, o Vasco preferiu soltar um bando de matérias completamente desconexas. O Vasco não, né? Pessoas do Vasco, fontes do Vasco, completamente desconexas, completamente lesivas à imagem do Medel, que sempre foi um cara que se dedicou, que chegou no Vasco da Gama quando nem Ramon Dias tinha aqui ainda. O Vasco tinha 9 pontos e ele chegou, aceitou o desafio e conseguiu ser extremamente importante para o Vasco da Gama. Então, eu, Lucas Pedrosa, tenho total respeito à história que o Medel fez aqui no Vasco da Gama, que ele seja um cara extremamente feliz lá no Boca Juniors, que é outro time que ele já jogou e também tem muita história, e que aqui, infelizmente, o Vasco, com a sua administração, não vou nem falar da torcida, mas a sua administração anterior era uma administração pífia e que, mais uma vez, mostra um capítulo de ingratidão, como foi feito com Ramon e Emiliano, como vem sendo feito com gente que não entende nada de futebol. Até porque ele serve para o Boca Juniors, né? Pro Vasco parece que ele não serve. Pô, mas que isso? O Vasco vai sentir muito, já tá sentindo. E tem mais notícias, se quiser. Tem mais? Saiu a lista de relacionados agora. Bahia não vai, Bahia não viaja, de fato. Tá com uma lesão detectada na coxa. E o David voltou à lista de relacionados. Vamos bater palma. Saiu agora. Voltou, Veneno! E a Adson voltou? Veja agora pra você. A Adson voltou. A Adson voltou. Põe na tela aqui. Não tem o Paê, mas tem Adson e David. Muito bem. Dá pra ganhar, Pedrosa. Dá sim. Põe na tela. Eu vou conversar com ele. Eu vou dar um chiclete pra ele, que nem o meu chiclete pro Tiquinho. Pra dar uma... Agora, o Medel servir pro Boca, não servir pro Vasco. É brincadeira, né? Notícia de última hora. Bota o Chaves, Pedrinho. Torcedor vascaíno tem que ir lá na Sarajane ou na igreja. Bota o Chaves pra mim, Pedrinho. Ou na igreja, ou no Pai de Santo, ou na sinagoga. Paiê não viaja para enfrentar o Palmeiras. Vasco embarcou agora, Paiê com dores na coxa não embarcou. Mas que fase do Vasco, Deus? É aquela história, né, Fernandão? Tá ruim com ele, pior sem ele. Eu, particularmente, penso assim, um jogador diferente, um jogador criativo. Tudo bem que não vinha muito bem, mas assim... Mas ele, mais ou menos, tá na frente muito de um melhor monte. do que outros atletas que lá estão. Uma pena, e é um jogo dificílimo pro Vasco. Vamos ver se pelo menos um ponto. Acho que o torcedor tem que pensar nesse sentido. Pontuou, é um bom resultado, até pelo adversário, né? A gente tá falando do Palmeiras, um time que vai brigar por tudo, sem dúvida nenhuma. A gente vai torcer que o Vasco consiga suportar bem a pressão do Palmeiras e contra-atacar com eficiência. Às vezes, a saída do Paiê pode ser boa nesse sentido, né? Para colocar mais um cara de velocidade para poder chegar no ataque e agredir um pouquinho mais o Palmeiras. E se defender um pouco melhor também, né? Talvez feche a casinha um pouquinho mais sem ele, bota um cara mais marcador e tenta sair na boa. Mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil. O cenário para o Vasco, o caminho do Vasco, nesse momento, é um caminho muito nebuloso. Mas o Vasco consegue, de vez em quando, criar problemas pro Palmeiras lá. É verdade. Consegue fazer bons jogos lá no Allianz. Pô, que fase do Vasco, hein, cara? Pô, cara, melhor jogador do Vasco, craque internacional, num jogo importante contra o Palmeiras. Será que tem a ver com o gramado sintético? Provavelmente. Tem gente que prefere o gramado natural, tem gente que prefere o gramado sintético. Eu não sou especialista em saúde financeira de empresas, mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então, o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube.
Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Está vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos, nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net income loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema, eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então, o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os 2 argumentos, né, dos 2 lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá? Com quem eu conversei lá do Vasco, eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou para o Vasco e falar, ó, a gente é super saudável, olha meu exame de sangue, tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Eu acho que o Caio está falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época? E uma coisa que eu vi também, eu sei que muitos de vocês, e até teve uma nota de uma das ligas, né? Falando que essa atitude do Vasco ter entrado na justiça e tomado de novo o controle do futebol provisoriamente por uma decisão judicial,
que isso causa insegurança jurídica nas operações da SAF. Meu amigo, eu vou discordar. Eu acho que se esse tipo de decisão espanta a picareta, tá valendo. O Vasco está se defendendo. A 777 está cheia de problema. Eles precisam se defender. Eu também achei a decisão exótica, concordo com vocês que foi uma decisão assim, exótica, né? Boa para o Vasco, mas exótica. Não, o Vasco está se defendendo. Eu não acho que expulse do interesse da SAF gente séria que quer ter SAF. É um problema muito específico do Vasco com a 777, que é uma empresa que está aí na Bloomberg quase todo dia, no New York Times, com um monte de processo lá em Nova York, né? Que mais? Alguma dúvida aí, pessoal? Falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa que vocês queiram saber mais? Acho que não, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu morro de medo de falar essas coisas aqui com vocês, porque eu também pode sobrar para mim, entendeu? Mas é isso que eu tenho. E o Vasco está animado com esse documento. O Vasco acha que com esse documento aí, eles conseguem anular o contrato com a 777 e escapar. Salve, Vascaíno. Ficamos aí com um giro de notícia aí. E um abração pra todos aí. Próximo agora vai ter um jogo do Vasco aí. E estamos muito confiantes. E Bebel vai sair do... Bebel vai sair do Vasco, vai ir para o Boca Juniors. Deixa no comentário aí o que vocês acham sobre a saída dele. Se ele fez umas boas partidas no Vasco, ou se não fez, que fez parte da família vascaína. Deixa no comentário aí tudo que vocês acham sobre ele e tudo que vocês acham sobre os comentaristas falando sobre o Vasco. E agora vai ter o próximo jogo aí do Vasco aí. A gente está muito animado, muito feliz aí. Os treinamentos com tudo aí para o próximo jogo. Inscreva no canal aí, ativando o sininho para ter as notificações. Compartilhe com todo o vascaíno e para ficar por dentro de todos e tudo que está relacionado aí sobre o Vasco. E tudo tá falando aí, o Thiago aí falando sobre a 77 aí, se alguém viu tudo que estava relacionado no documento, o valor de dinheiro, valor de tudo que estava relevando ao Vasco. E deixa no comentário aí, quem sabe alguma coisa aí, deixa aquele like, compartilhar, se inscrever no canal aí, pra gente ficar por dentro de tudo. Valeu, minha família, até o próximo vídeo e se inscreva no canal aí para ter aquelas notificações e deixando aquele like aí pra gente ficar sempre forte. Não deixa de comentar, porque vocês comentando, o YouTube reconhece mais, muito mais o crescimento do canal.